Amém, amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com a igreja. O Senhor, Deus Espírito Santo, é soberano e maravilhoso. E o que nós aprendemos na EBD desta manhã tem tudo a ver com a pregação, tudo a ver, que nós aprenderemos na exposição do capítulo 8, do início do capítulo 8 do Evangelho segundo o apóstolo João. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, por favor. Capítulo 8 de João, de 1 a 11. E o tema do sermão desta manhã é: há perdão somente através de Jesus Cristo. Há perdão somente através de Jesus Cristo. Diz assim o texto sagrado, preste muita atenção. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, lance luz sobre a Tua palavra e ilumine as nossas consciências e as nossas mentes para compreendermos, pela revelação do Teu Espírito Santo, o que o Senhor há de nos ensinar nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. No dia 19 de dezembro de 2020, na cidade de Serra, no Espírito Santo, um homem de 54 anos foi linchado depois de ser acusado de estuprar uma adolescente de 16 anos. Aproximadamente 20 moradores do bairro capturaram o homem, espancaram com pauladas, o arrastaram por quase 1 quilômetro das ruas do bairro, ao se revoltarem com o ocorrido, depois que a adolescente vítima identificou o estuprador. E a polícia militar foi acionada e, ao chegar no local do linchamento, encontraram o homem já sem vida, amarrado, com sinais de espancamento, com afundamento de crânio. Certamente muitas pessoas sentem compaixão, têm misericórdia, choram juntas, comovidas para acolherem com todo carinho vítimas de estupros e atrocidades semelhantes sofridas por essa adolescente. Por outro lado, não é difícil encontrar notícias, como a que eu acabei de trazer a vocês, onde a compaixão, a misericórdia são deixadas de lado, sem nenhum esforço, em desfavor de um transgressor cruel da lei, que comete um crime hediondo, repugnante como um estupro. E eu preciso dizer para você que o ser humano, sem exceção, ele não consegue por si mesmo ter pena, sentir misericórdia de alguém que pratica o mal. Nós não conseguimos por nós mesmos. A nossa vontade, muitas vezes, é pegar um infrator da lei como esse, e quem sabe, se possível, fazer coisas piores do que aconteceu com esse homem. Nosso coração tem isso. Nós não conseguimos nos condoer por alguém que pratica o mal.
Porém, se não fossem a compaixão e a misericórdia de Deus, nenhum de nós, cruéis pecadores, você e eu, poderia estar em sua presença. Nenhum de nós poderíamos estar na presença do Senhor, cruéis pecadores, e sermos perdoados, se não fossem as misericórdias e a compaixão de Deus. Diante disso, então, vamos aprender nesta manhã sobre uma bênção de Deus imerecida a nós, mas tão revigorante para as nossas vidas. Qual bênção é essa? Perdão. Há perdão somente através de Jesus Cristo. Vamos então percorrer o trecho? Versículo 1 e versículo 2, acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim o texto sagrado: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. No versículo 1, a palavra entretanto é o contraponto ao contexto imediatamente anterior, que nós já vimos. Veja lá, versículo 53 do capítulo 7. E cada um foi para a sua casa, ok? Cada um foi para a sua casa, e o versículo 1 diz entretanto, ou de outra forma, Jesus, porém, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Possivelmente Jesus foi para o Monte das Oliveiras para ter comunhão com Deus Pai, para estar em um momento de oração naquela madrugada. Essa vida, a vida vertical que Jesus tinha, um exemplo para nós, de comunhão com o seu Pai. Jesus exercitava constantemente essa vida de comunhão com Deus Pai. Jesus foi possivelmente para isso, para orar, para ter comunhão com Deus. Então, após esse momento de intimidade, de comunhão com Deus em oração, Jesus volta bem cedo para o templo, como nós vimos no versículo 2. Quem sabe ele para ali em um dos pátios do templo para ensinar, e ensinar muita gente, uma multidão que ainda estava ali no templo após o término da festa dos tabernáculos. A igreja se lembra que nós estamos aqui agora, nesse momento, em uma circunstância posterior, ou logo após o término da festa dos tabernáculos. O último dia da festa dos tabernáculos, nós vimos no capítulo 7, que Jesus proferiu aquela maravilhosa palavra: quem tiver sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso no último dia da festa dos tabernáculos. Aqui então é ali, após o término da festa. As multidões estavam ali ainda no templo, e Jesus ensinava. E enquanto Jesus ensinava, o que acontece? Vamos ver do 3 ao 5. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, mestre, que dizes? Tu, pois, mestre, o que o senhor tem a dizer sobre esse fato e sobre a aplicação da lei para essa mulher? Bom, eu preciso esclarecer a vocês que os escribas e os fariseus, eles eram os teólogos da época. Por conta disso, eles se orgulhavam da sua moralidade. Eles se orgulhavam das virtudes singulares que ostentavam, mas não por realidade, mas por aparência. Eles se sentiam e se portavam como superiores. E com esta índole, com este intuito, eles aproveitaram a oportunidade para colocarem não somente aquela mulher, mas acima de tudo, eles desejavam colocar Cristo em juízo. Esta é a dinâmica desta passagem. Os fariseus, os escribas, não queriam necessariamente aplicar a lei contra aquela mulher pecadora, mas sabe o que eles queriam de fato? Pegar Jesus no contrapé.
Eles queriam testar Jesus perante a multidão. Eles queriam provar Jesus, tentar Jesus, como diz o texto. Veja que esses homens, como diz a Escritura, eles estavam com o mesmo desejo de Satanás. Tentar Jesus. Tentar Jesus. Vocês se lembram da passagem que Jesus foi tentado por Satanás? Esses homens, eles agiram como Satanás. Notem que os religiosos aqui chamam Jesus de mestre. Eles chamam Jesus de mestre, mas na verdade, eles não reconheciam Jesus como mestre. Sabe por quê? Porque assim, se eles reconhecessem, eles seguiriam os ensinos do seu mestre. Mas eles não seguiam o ensino do mestre. Ainda que chamassem Jesus de mestre, mas eles estão fazendo isso com um tempero de falsidade. A declaração deles, mestre, tem dissimulação. Não é de verdade, de fato, considerando Jesus como o mestre, o rabi, aquele que ensina as coisas de Deus. Quem sabe para preparar os corações da plateia que estava ali vendo toda aquela encenação. Nossa, os religiosos estão considerando esse homem como mestre? Vamos parar para ver. Alguma coisa vai acontecer. E a mulher? A mulher desse episódio, ela foi pega na prática de adultério. Ela foi pega em flagrante delito. Ela foi pega no ato da relação sexual ilícita. É uma situação totalmente embaraçosa, uma situação absolutamente vergonhosa para todos. Para todos. Foi pega no momento da relação sexual ilícita. Foi então trazida pelas autoridades religiosas ali para um local público do templo, mantida de pé. Por que o texto mostra que os fariseus e escribas mantiveram a mulher de pé? Por quê? Para que todos os presentes reconhecessem a infratora da lei. Para que todos os presentes vissem que aquela mulher que está em pé, onde todos estavam sentados ouvindo Jesus, aquela que está de pé é a pecadora. Vergonha, vexame, situação embaraçosíssima. Os líderes religiosos fizeram daquela mulher um espetáculo público dramático. Mas, baseados no que os escribas e fariseus articularam toda esta movimentação? Eles estavam baseados em Deuteronômio 22, 22. Deuteronômio 22, 22 diz o seguinte: lei de Moisés. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, eliminarás o mal de Israel, diz a lei mosaica. É a lei de Deus. Logo, ao lermos esse trecho da lei, você e eu nos perguntamos: cadê o homem? Cadê o homem? Ninguém pratica relação sexual ilícita sozinho. Cadê o homem? Onde estava o homem que, sendo partícipe neste ato, também praticou relação sexual ilícita? Se esses escribas e fariseus tinham de fato zelo pela palavra de Deus, zelo pela lei de Deus, essa indagação salta ao nosso coração, leitor: cadê o homem? Se eles de fato desejam aplicar a lei de Deus para todos, então eles têm que aplicar para todos. Cadê o homem? Os fariseus foram no mínimo parciais. Eles selecionaram contra quem a punição deveria recair. Eles liberaram o homem pecador por algum motivo, não sabemos o qual, mas o homem pecador também deveria estar ali em juízo, para aplicação da lei. Eles deixaram o homem de lado.
não desejaram aplicar a lei de Deus como deveria ser aplicada. Quando eu cursava Direito, da nossa turma, e o curso de Direito tinha e tem um ditado para a aplicação injusta da lei. E o ditado é o seguinte: para os amigos, a lei; para os inimigos, os rigores da lei. Aplicação parcial de justiça, aplicação injusta da lei. E eu preciso abrir um parênteses aqui para a igreja, para nós aprendermos já uma lição paralela, periférica ao texto, mas importante para nós. Nós devemos buscar em Deus sermos justos, imparciais, quando nos deparamos com pecados praticados por terceiros. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas em Deus nós conseguimos ser justos e imparciais para a aplicação da lei de Deus na vida de alguém que está cometendo pecado. O que é ser imparcial? É não ter parte. Imparci. Não ter parte. É não estar dedicado a somente uma parte, mas estar a favor da verdade. Nós devemos tomar cuidado e buscar sabedoria do alto, sabedoria de Deus, para nós não sermos parciais. Não ouvirmos somente um lado e ficarmos somente com uma versão de um litígio. Não também escondermos pecados, isso é ser parcial. Fazermos de tudo para esconder o pecado, no sentido de que aquele pecado praticado não seja de fato disciplinado, tratado por Deus. Sabe, você pai que às vezes tenta esconder o pecado do seu filho, vai ser vergonhoso isso, o que vão falar de mim? Mas tem hora que o pecado deve ser exposto, e quando você tenta proteger, ainda que você tenta cercar de todos os lados, Deus expõe o pecado dos seus filhos, dos meus filhos, é um exemplo. Nós não devemos proteger, nós não devemos usar 2 pesos e 2 medidas para lidarmos com situações de prática de pecado. O que é 2 pesos e 2 medidas? Para a situação X, aplicar uma disciplina, e para a situação X também, mesma situação, aplicar um outro tipo de disciplina. Julgarmos de outra forma, isso é 2 pesos e 2 medidas, para o mesmo fato, para situações semelhantes. Não devemos ter 2 pesos e 2 medidas. Seja quem for, meu amado irmão, seja seu cônjuge, o marido ou a esposa, sejam seus filhos que cometem pecados, seja entre nós irmãos, para com todos de um modo geral, nós devemos buscar de Deus ser justos e aplicarmos a palavra de Deus com imparcialidade. Mas não foi o que os fariseus fizeram. Versículo 6, agora veja por quê. Isto diziam eles, tentando-o. E agora você precisa entender de quem que o texto está falando e sobre quem o texto está se referindo sobre tentar. Eles o quê? Os fariseus, os escribas, os religiosos, os líderes, chegaram para Jesus, apresentaram aquela mulher, eles, os fariseus, diziam isto, tentando Jesus, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Essa é a única passagem na Bíblia que registra que Jesus escreveu algo. Jesus escrevia alguma coisa na terra. O acusar. Vocês entenderam aqui o que os religiosos fizeram? O desejo dos fariseus não era necessariamente aplicar a punição contra aquela mulher. Eles estavam usando a lei em benefício próprio. Eles montaram aquela cena de humilhação para colocarem Jesus à prova, para testarem Jesus, para condenarem Jesus perante a lei e perante o povo. Eles usaram aquela mulher como isca, eles usaram aquela mulher como ornamento para um espetáculo dramático, para que no fundo Jesus fosse pego no contrapé.
para que no fundo eles pegassem Jesus, expusessem Jesus contra a lei e contra o povo. Esse foi o desejo dos fariseus. E como que eles planejaram isso? A igreja se lembra que a nação de Israel, a nação judaica, preste atenção, neste ponto da história da nação de Israel, eles estavam debaixo do poder do Império Romano. A nação de Israel era uma colônia do Império Romano, eles estavam subjugados pelo Império Romano, eles não tinham autonomia política, eles não tinham autonomia judicial plena. Eles não eram uma nação independente, não, eles estavam subjugados, colonizadas pelo Império Romano. O Império Romano permitia certa medida de validade das leis religiosas das nações que eles dominavam. Eles permitiam certa medida, mas eles exigiam, os imperadores exigiam o rigoroso cumprimento das leis romanas. As leis romanas não poderiam ser deixadas de lado. Especificamente nesse episódio aqui, as autoridades romanas não permitiam o exercício da pena de morte de acordo com a lei judaica. Eles permitiam apenas que a aplicação da pena de morte fosse feita de acordo com a lei romana. É por isso que Jesus não foi apedrejado, ele foi crucificado. Foi a condenação romana que prevaleceu. Ele não foi apedrejado, como previa a lei judaica. Ele foi crucificado. Logo, os fariseus planejaram o seguinte teste, a seguinte prova, presta atenção. A lei de Moisés prescrevia a pena de morte para quem cometia o pecado de adultério, ok? Ok, nós acabamos de ver Deuteronômio 22. A lei romana não. Eles então colocam esta mulher perante Jesus e questionam: agora, mestre, qual é o seu veredito sobre este fato? A lei de Moisés determina que esta mulher deve ser apedrejada, mas o que você, mestre, diz sobre isso? Agora vocês percebem a armadilha, a arapuca está instalada aqui, ó. Se Jesus dissesse, por um lado, ela deve ser apedrejada agora, pela lei de Moisés, o que eles iriam fazer? Eles iriam correndo lá para as autoridades romanas, eles iriam correndo para Pilatos, denunciariam Jesus como sendo um rebelde, como sendo um transgressor da lei romana, do sistema jurídico romano. Porque Jesus, não sendo uma autoridade judicial romana, determinou que executasse uma mulher contra o ordenamento jurídico romano. Por outro lado, se Jesus dissesse, não apedrejem essa mulher, para onde eles iriam? Para o Sinédrio. Eles iriam para o órgão das autoridades religiosas judaicas. Diriam que Jesus, sendo um mestre, sendo um rabi, que ensina a lei de Deus para o povo, ele mesmo não está anulando a aplicação da lei. Ele mesmo, o mestre da lei, está negando a aplicação da lei. Isto publicamente. Perceberam aqui? A sacada deles? Nós vamos pegar Jesus hoje ele não passa. De hoje ele não passa. Então eles colocam Jesus nesta encruzilhada para ver o que ele faria. E o que é mais interessante é que Jesus ele não se esquivou do dilema. Jesus ele não fugiu da questão, Jesus ele se posicionou. Versículos 7 e 8. Como insistissem na pergunta, sabe o que aconteceu? Eles falaram, Jesus, mestre, o que você tem a dizer sobre isso? E o que Jesus fez? Jesus, mestre, o que o senhor diz sobre isso? Rabi, por favor, estamos perguntando, se posicione, o povo quer ouvi-lo. Mestre, o senhor precisa se posicionar. Fale, o que o senhor tem a dizer sobre essa mulher que pecou? Ela deve ou não ser apedrejada, como diz a lei de Moisés? Insistiram com Jesus, como se insistissem, Jesus se levantou, ele para de escrever no chão, e diz àqueles homens, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus insistiu na resposta, ele diz a verdade e volta a inclinar-se
e escrever no chão. Como que Jesus se posicionou? Em outras palavras, parafraseando intérpretes desse verso, Jesus diz como se estivesse dizendo para aqueles homens: esta mulher, ela é culpada sim, ela está errada sim. Então, estando errada, que a autoridade justa execute a lei. Quem tem autoridade para executar a lei e a consequente condenação com justiça contra essa mulher, que assim o faça. Que a autoridade justa condene essa mulher. Quem é a autoridade perfeita, justa para condenar essa mulher, que assim o faça neste momento. Jogou isso para aqueles homens. Com isso, Jesus fez com que aqueles homens, autoridades religiosas, que estavam com as pedras nas mãos para atacarem contra aquela mulher, com o intuito de aplicar a justiça naquele caso, Jesus fez com que eles percebessem por suas próprias consciências que eles, escribas e fariseus, eram injustos e incompetentes para executarem aquela condenação com justiça. Por quê? Porque eles iriam aplicar a pena de morte contra aquela mulher, tendo eles mesmos pecado merecedor de justa condenação. Pedra na mão, para atacar. E Jesus joga essa verdade para eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O mais velho coçou a cabeça, assim como eu nesse momento, com a pedra na mão, falou: se eu atacar a pedra agora, a minha consciência vai me acusar, e ela já está me acusando porque eu tenho pecado digno de morte. E assim o outro, e assim o outro, começando pelo mais velho, e todos soltaram as pedras. Nós vamos ver daqui a pouco. As autoridades religiosas apresentavam um padrão de moralismo hipócrita. O que é o padrão de moralismo hipócrita? Pessoas superiores, cumpridoras da lei, entre aspas, acima de qualquer suspeita, determinando e executando condenação contra pessoas inferiores e transgressoras da lei. Esse era o padrão de moralismo hipócrita dos fariseus. Pessoas superiores como eles podem executar e condenar pessoas inferiores como a ralé. Vocês lembram do termo que eles usaram agora há pouco? Agora há pouco que eu digo, no final da festa dos tabernáculos. Ralé, o povo que está crendo nesse Jesus. Inferior, pecador. Contra eles, contra o povo, nós, fariseus, podemos executar a lei. Porque nós temos em nossas mãos o conhecimento da lei e podemos aplicá-la. Esse era o padrão de moralismo hipócrita dos fariseus. Mas Jesus apresenta aqui um padrão de misericórdia. Qual é o padrão de misericórdia que Jesus apresenta? Não que Jesus ele relevou o pecado nessa situação da mulher, não. Jesus não relevou o pecado daquela mulher de forma alguma. Porém, o que Jesus está mostrando aqui, preste atenção, nesta situação é o padrão de misericórdia que deve existir entre as pessoas. Qual é o padrão de misericórdia? Pecadores lidando com pecadores. Pecadores lidando com pecadores. Esse é o padrão de misericórdia que deve existir entre nós. Entre nós, seres pecadores, quando lidamos e estamos em uma situação de denúncia de pecados cometidos por outra pessoa, precisamos sempre, humildemente, ter a consciência, meu amado irmão e irmã, que nós não somos Deus, Ele sim está acima da lei, nós não somos Deus, como se nós fôssemos melhores do que os outros, imunes a qualquer pecado. Principalmente quando a gente ocupa uma posição de liderança. E qual a posição de liderança que eu trago a vocês como exemplo? Pais para com os filhos. Pai, mãe, nós precisamos entender que os nossos filhos são pecadores. Nós não devemos esconder pecados dos nossos filhos, nós não devemos proteger os nossos filhos da disciplina de Deus, porque nós não conseguimos, nós não devemos jogar os pecados dos nossos filhos para debaixo do tapete, nós devemos ter o padrão de misericórdia, que é pecador lidando com pecadorzinho. Tenha na sua aplicação da lei uma margem de erro para o seu filho.
o seu filho vai errar. Por isso, busque de Deus sabedoria para lidar e tratar os pecados do seu filho com um padrão de misericórdia, com imparcialidade, com justiça, mas com misericórdia. Porque é pecador lidando com pecador. Na igreja, pastores para com as ovelhas de uma igreja. O líder ele não está imune à prática de pecados. O líder é pecador, porém, ele sim tem autoridade para aplicar a disciplina de Deus para pecado cometido, denunciado de um membro, de uma ovelha, mas ele tem que entender que é pecador lidando com pecador. Patrões com empregados, pecador lidando com pecador, situações de liderança. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, não. Lembra sempre disso, é pecador lidando com pecador, ou seja, quem está denunciando e lidando com o pecado alheio deve ter a nítida certeza que é capaz de cometer os mesmos pecados denunciados. Quando você está lidando com uma situação de aplicação de disciplina, uma situação de denúncia de pecado, você vai olhar aquela situação e vai ver, eu posso fazer o mesmo. E pior. Por isso o padrão de misericórdia deve prevalecer. Guarde sempre isso, nós somos piores do que imaginamos. Como o pastor Tim Keller ensina, o Evangelho joga a gente no chão e coloca a gente no céu ao mesmo tempo. O que é isso? O Evangelho mostra que você é pecador e ao mesmo tempo sendo pecador, terrível pecador, cruel pecador, você tem perdão dos seus pecados por meio de Jesus Cristo. Padrão de misericórdia. Eu repito, nós não devemos fazer vistas grossas a pecados cometidos e denunciados. Não é isso. Mas nós precisamos buscar em Deus misericórdia para aplicar disciplina justa segundo Deus, sempre visando o quê? A morte da pessoa? Não, visando a restauração. Fazer com que aquela pessoa se coloque diante de Deus e busque arrependimento e volte para Deus. Não é para a destruição que você vai denunciar pecados ou lidar com a questão de pecado, não. A misericórdia vem para que você busque restauração daquela pessoa, perdão dos pecados. E naquela cena, o único que podia estar em pé, com pedras nas duas mãos, para executar a condenação com perfeita justiça contra aquela mulher, o único, não pecador, ele está abaixado, ele está inclinado no chão, derramando a sua misericórdia sobre a vida daquela mulher pecadora. Padrão de misericórdia que Jesus nos ensina para nós aplicarmos entre nós pecadores, eu repito e você vai repetir comigo agora, pecadores lidando com pecadores. O versículo 6 e o versículo 8 nos mostra que Jesus escreveu algo no chão. Mas não se sabe o que ele escreveu. Jesus escreveu algo no chão, não se sabe o que ele escreveu, mas infelizmente tem teólogos, tem estudantes da Bíblia que estão buscando saber o que Jesus escreveu no chão, especulando sobre o conteúdo do que Jesus escreveu no chão. Alguns dizem que Jesus escreveu os pecados dos fariseus, alguns dizem que Jesus escreveu os 10 mandamentos e outras coisas mais, mas tem coisa, gente, tem coisa que o Senhor não revelou, e se Ele não revelou, porque não é para pertencer a nós. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Não dá para nós sabermos o que Jesus escreveu, dá para especular, mas não dá para saber, ele não revelou. Por exemplo, tem estudante da Bíblia que está debruçado, com equipe, buscando identificar qual foi a esposa de Caim. Com quem Caim casou? Com uma irmã? Com uma prima? Com uma parente? Então é incesto. Quem foi a esposa de Caim? Meus irmãos,
E uma coisa você pode ter certeza com relação a esse fato, o exemplo que eu dei do caso de Caim. Deus não erra, e Deus não errou ao providenciar uma auxiliadora idônea para Caim. Ele não errou. E se não pertence a nós, vamos entrar num descanso que nosso Deus nunca erra. E ele não errou com Caim. Um teólogo do século XIX já disse que as especulações bíblicas, suposições bíblicas, não o que consta da Bíblia, mas especulações bíblicas são raízes para o nascimento de frondosas seitas. As especulações bíblicas são raízes para o nascimento de frondosas seitas. 9. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, gente, nós estamos falando aqui de pessoas que não são crentes, fariseus e escribas, mas eles têm consciência. Isso aí é o que Deus nos mostra, que Ele coloca a lei dele gravada no coração de todos os homens. Todos sabem o que é certo e o que é errado. Todos. Acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Jesus podia ler a alma, Jesus podia ler a consciência de cada um ali. Ele podia ver os pecados de cada um deles, a ponto das consciências daqueles homens acusarem eles mesmos de culpa por também serem transgressores da lei e incompetentes para condenarem aquela mulher. Eles se arrependeram? Não é arrependimento, mas as consciências deles mostraram que eles estavam errados. E para não... se nós fizermos alguma coisa, peraí, vai dar errado. Vamos parar. Acusados pela própria consciência, se retiraram. Soltaram as pedras e se retiraram. Então, um a um, foram soltando as pedras no chão e foram embora. Todavia, dentre aquela multidão, estava ali uma única pessoa que não tinha pecado e que estava qualificada para cumprir a lei de Deus, para executar a lei de Deus em sua plenitude e matar aquela mulher de acordo com a lei. Quem? Jesus. Mas ao mesmo tempo que Jesus podia condenar aquela mulher e executar a lei de Deus contra aquela pecadora e todos os demais pecadores ali, todos, ali estava a maior autoridade do universo, que tinha poder para perdoar uma pessoa pecadora que transgride a lei de Deus, e assim ele o fez. Ele não condenou aquela mulher. Jesus perdoou aquela mulher. Vamos ver o 10 e o 11. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Olha que resposta linda que a Bíblia nos mostra. Ali, aquela mulher reconheceu Jesus como seu Senhor. Ali é Senhor de fato. Oh, Senhor, eu pertenço a esse homem. É uma declaração de pertencimento. Senhor. Ninguém, Senhor. Dono da vida dela, que pôde tirar a culpa do coração. E Jesus continua. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ao ouvir a resposta da mulher: Senhor, não tem mais ninguém aqui para me acusar e me condenar. Ele podia dizer assim: sim, tem um aqui sim, eu te acuso, eu condeno você a morrer. E se ele tivesse feito isso, eu digo a você, e ofendendo aos liberais, que ele não estaria errado. Jesus não estaria errado se ele tivesse aplicado a condenação contra aquela mulher. Jesus, sendo Deus, tinha todo o direito de condenar irreversivelmente qualquer ser que viesse transgredir a lei divina. Salmo 130, versículo 3, diz o quê?
se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Jesus observando a iniquidade ali, o que ele poderia fazer? Mandar todo mundo para o inferno e acabar com tudo. Todos os pecadores, teimosos pecadores, irremediáveis pecadores, obstinados pecadores, ofensores da lei do seu Pai. Jesus poderia. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Mas Jesus não fez isso. Jesus tem todo o direito soberano de lançar ao inferno quem Ele quer. E também tem todo o direito soberano de ter misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Aleluia! Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder e é justo na sua condenação ou na sua salvação e perdão. Ele é justo, perfeitamente justo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele estava ali em sua primeira vinda não como juiz, mas como Salvador. E ele voltará. Na sua segunda vinda, ele virá como juiz, para julgar vivos e mortos. E naquela oportunidade não haverá possibilidade de salvação. Jesus não estava brincando com o pecado grave daquela mulher. Jesus não estava incentivando o descumprimento da lei de forma alguma. Jesus não dá uma licença para pecar aqui. Não é uma descriminalização de adultério. Quando Jesus diz, nem eu tampouco te condeno, Ele perdoa sim aquela mulher, Ele tira a condenação daquela mulher, mas dali aproximadamente 6 meses, Ele assumiria e pagaria com sua morte na cruz os pecados daquela mulher e de todos aqueles que Ele escolheu. Jesus paga os pecados. Você precisa sempre ter em sua mente que todos os pecados que Jesus perdoou foram pagos por Ele na cruz do Calvário, através do seu precioso sangue, que aplacou, que satisfez a ira de Deus contra o pecador salvo e perdoado unicamente por Cristo. Não há um arquivamento da promissória, deixando de lado. Não. Jesus, ao rasgar a promissória, Ele pagou a dívida daquela promissória. Ele pagou o pecado seu e meu. Porque naquele momento Deus poderia falar, essa mulher pecou. Em sua ira, Deus, ira santa, justa, essa mulher merece o inferno. Mas quem sabe, uma conversa com Deus Pai, Jesus mostra, Senhor, eu já paguei. Essa mulher foi perdoada, e eu paguei, Senhor, com o meu sangue. Ela tem a minha justiça, Senhor. Aí Deus Pai fala, amém, é isso mesmo. Eu aceito o seu pagamento, filho, em lugar daquela pecadora. Isso é justificação. Isso é perdão. Perdão não é que Jesus deixou de lado, releva tudo isso. Não, Ele pagou. Final, versículo 11. Vai e não peques mais. Uma vez salva pela graça, tendo seus pecados perdoados e cancelados por Jesus, o único que poderia fazer isso, aquela mulher então inicia ali o processo de santificação. Uma vida em santidade. Porque não é santidade, não é uma vida santa apresentada para Deus, para conquistar Deus, para ser salvo por Deus. Não é uma vida exemplar, santa, para que Deus salve. Pelo contrário, é uma vida imunda, é uma vida pecadora, é uma vida indigna, é uma vida de pecadores cruéis, transgressores da lei, sendo convertido e salvo pela graça de Deus, para agora, a partir da salvação, a partir da regeneração, a partir do novo nascimento, serem pessoas santas, santificadas. Aleluia. A santificação não é para você ser salvo. A santificação é em virtude da sua salvação. Você foi salvo
pela santificação? Ou você foi salvo pelas boas obras? Não, você foi salvo pela graça para boas obras. Boas obras é da regeneração e salvação para frente. Jesus não viu boas obras para te salvar, porque você não tinha. Salvação pela graça para boas obras. Então, a partir dali, aquela mulher, ela está capacitada pelo seu Senhor e pelo Espírito Santo que habitou nela, vocação eficaz, vocês lembram? A partir dali, ela está capacitada a não pecar mais. Aleluia. Glória a Deus. A mulher, ex-adúltera. O reino de Deus é para os ex-drogados, ex-mentirosos, ex-adúlteros, ex-avarentos, ex-ladrões, ex-prostitutos, ex-orgulhosos. Agora, ex-adúltera, sai daquela cena que poderia ser o seu último dia de vida. Ela segue o rumo da sua vida. É isso? Não. Ela inicia ali o rumo da sua nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Ali ela se torna uma nova criatura, agora perdoada, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A partir dali, ela inicia o rumo da sua nova vida. As coisas para trás foram perdoadas. Louvado seja Deus. Ela não segue o rumo da sua vida. Não, ela segue o rumo, agora ela inicia o rumo da sua nova vida em Cristo Jesus. Por isso eu concluo dizendo: Jesus perdoou aquela mulher. Não somente cancelou a condenação naquele momento, permitindo que ela continuasse a viver ali um viver temporário na terra, porque Jesus impediu que ela morresse fisicamente ali. Mas o perdão de Jesus não foi somente para que ela tivesse mais uma época de sobrevida. O perdão de Jesus é muito mais do que isso. Jesus perdoou aquela mulher, cancelando a condenação eterna dela, eterna daquela mulher, que era contra ela por ser pecadora. A mulher recebeu não somente agora uma oportunidade de continuar a viver, mas ela ganhou a vida eterna. Louvado seja Deus. O perdão de Deus em Cristo é extraordinário. Ele desfaz a nossa condenação e o nosso pecado, dissipando como uma névoa. O Senhor nos perdoa e afasta os nossos pecados como o Oriente está distante do Ocidente. Isso é perdão. Ele pega os nossos pecados, ele joga lá nas profundezas do mar. E o que ele fala? Deles jamais me lembrarei. Aleluia! E como o Código Penal disse, põe uma placa também, é proibido pescar aqui. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Me diz diante dessa história. É Deus quem justifica. Quem os condenará? Há uma semelhança com a pergunta de Jesus? Perguntou para aquela mulher: quem condenou você? E aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito, diz: quem condenará os eleitos de Deus? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus lá no céu aplaca a ira de Deus, já aplacou com o seu sacrifício, dizendo: Pai, eu paguei por esses pecados. Ninguém mais pode condenar, ninguém mais pode acusar uma vírgula de pecados cometidos por todos aqueles que Jesus pagou. Ninguém. Logo, assim como você e eu recebemos o extraordinário, impagável perdão de Deus, você deve perdoar a todos. E eu também. Independentemente do que a gente sofre, independentemente do prejuízo que a gente amarga, independentemente da ofensa que a gente padece, nós devemos perdoar. Sabe por quê? A menos que você perdoe, você não poderá orar o Pai Nosso. Porque você vai dizer para Deus assim: Senhor, perdoa as minhas ofensas assim como eu tenho perdoado meu irmão. Mas se você não tem perdoado o seu irmão, você está dizendo para Deus: Deus, não me perdoe.
Senhor, perdoe igualzinho eu perdoo o meu irmão, me perdoe. Mas se eu não perdoo o meu irmão, ou as pessoas, a todos? Percebeu como você tem orado o Pai Nosso? Se você não tem perdoado, você não vai poder orar o Pai Nosso, a menos que você perdoe. Eu devo concordar com C.S. Lewis quando ele diz que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. É mais fácil falar, como eu estou dizendo para vocês, do que perdoar. Porque muitas vezes o meu coração é duro, o meu coração é orgulhoso, ele se justifica muito. Por isso eu tenho dificuldade também de perdoar e pedir perdão. Porém, é possível. É possível. Se alguém que já recebeu o perdão disser que é impossível praticar o perdão, essa pessoa ela está dizendo que Deus exige algo que nós não conseguimos. E se Deus exige algo de você que você não consegue, Ele é injusto. Mas Deus não é injusto. Ele exige de você perdão, porque Ele te capacita a perdoar. É possível perdoar. Aleluia. Sabe por quê? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Se você tem perdão, você consegue dar o perdão. Aleluia. Se você recebeu através de Jesus o maravilhoso e merecido perdão dos seus incontáveis pecados, hoje Deus dá a oportunidade para você receber o perdão dele, para você crer no perdão dele e para você exercitar o perdão. O perdão. Por isso perdoe. Por isso vá e peça perdão, como você foi perdoado por Jesus. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra, Senhor, em primeiro lugar agradecemos a Ti pelo perdão que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Os nossos tantos e cruéis pecados foram perdoados, Senhor. Por isso, muito obrigado. Nós só temos a agradecer ao Senhor, porque não merecíamos, Pai. Mas Jesus cancelou a nossa condenação, pagando-a na cruz, perdoando os nossos pecados. Por isso, pedimos ao Senhor, humildemente, que o Senhor nos capacite pelo Espírito a perdoar também o nosso próximo. Para fazer, Senhor, uma faxina na nossa mente, uma asepsia na nossa alma, para nós não tomarmos esse veneno e acharmos que o outro vai morrer. Senhor, nos capacite a perdoar, Senhor. E ir também e pedir perdão, porque não é questão de sentimento, mas é questão de decisão. Nos capacite a isso, Pai, no nome de Jesus. Amém.